Boa tarde, estamos aqui com mais uma edição de Você e o Poder, quebrando os muros da política. E hoje é o quarto programa nosso. Agora a gente está tendo uma oportunidade de conversar com pessoas que estão fazendo uma escolha de sair dos movimentos, das bordas, que já fizeram alguns passos em renovar a política, renovar as práticas da sociedade pelas bordas da sociedade, estão decidindo entrar no jogo, entrar no sistema, se candidatar e mudar por dentro. Então a gente vai ter um diálogo para refletir um pouco sobre como que é esse lugar e o que é possível a gente fazer e o que a gente sonha, e o que não é possível, talvez. Então a gente está aqui com a Tabata Amaral, a Flávia Goulart e o Zé Gustavo. Todos estão, os três em campanha para deputado federal, e a gente não vai fazer campanha, não vai falar número, não vai falar nem os partidos, são de partidos diferentes, campos diferentes. E agradeço muito a vocês três por se disporem a vir numa conversa que não é um diálogo, não é um debate, muito pelo contrário, é um diálogo. Então, a gente poder até fazer uma pausa no momento que vocês estão aí defendendo as propostas e falando todas as ideias que vocês têm, que são maravilhosas. Imagino que no final a gente vai poder, cada um, falar o seu site para quem quiser conhecer. A nossa intenção aqui é a gente poder conversar mais sobre a experiência que vocês estão tendo de fazer esse passo, né? Então, e aí, vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos. Então, queria começar cada um compartilhando um pouco por que escolheu, fazer esse movimento de tentar mudar o jogo, mudar o sistema por dentro. E aí tá livre, quem quiser pode começar. Posso começar? Bom, obrigada por nos receber. Eu sou a Flávia Goulart, eu tenho 34 anos e acho que pra mim o momento, assim, que a razão pela qual eu quis entrar na vida pública, é que eu comecei a minha carreira trabalhando em projetos que ajudavam o governo a ser mais eficiente e usar melhor o dinheiro público. E eu passei 6 anos vivendo isso e eu vi que era possível mudar, com resultados concretos, e pra mim ficou claro que essas mudanças dependiam de quem estava no poder, de quem tem a caneta na mão para poder tomar as decisões. E os políticos com os quais eu convivi, com os quais eu trabalhei, eu vi que muitas vezes queriam fazer alguma coisa boa, mas era só até a página 2, e quando a gente queria fazer uma mudança mais profunda que tivesse um impacto ainda maior para a população, muitas vezes haviam resistências ou recuos por conta de interesses políticos. Então, eu decidi me engajar na política e trabalhei em um movimento, trabalhei na fundação de um partido político para que a gente criasse um caminho e permitisse que pessoas como a gente tivessem essa vontade e tivessem coragem também de dar esse passo, sem ter medo, de queimar o seu nome, de queimar a sua imagem, enfim, no meio de tanta corrupção e tanta coisa ruim que acho que a gente viu no Brasil, principalmente nesses últimos anos. E pra mim, assim, o cenário mais recente, que eu acho que se agravou muito em termos de crise política, de representatividade, um distanciamento muito grande das pessoas da política, foi a razão pela qual eu decidi dar esse passo agora, no fim do ano passado, e pedir demissão do meu emprego. Eu estava trabalhando numa multinacional, eu ia ser promovida para fora do Brasil, para realmente entregar, esse ato de servir o país, que acho que é o que move os meus colegas aqui também, porque eu já os conheço. Então acho que pra mim foi isso, a certeza de que dá pra fazer mais, de que tem como a gente entregar serviços de qualidade pra população sem necessariamente gastar mais, e que isso depende de ter uma gestão eficiente, de ter pessoas que realmente estão a fim de fazer e têm esse compromisso. Legal. Obrigado, Flávia. Posso fazer a ponte? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma alegria tirar essa 1 hora dessa vida que é muita loucura para poder falar sobre política de maneira tão positiva. Então acho que a gente vai aprender um bocado. Falando do que me fez olhar para a política, foi a minha causa, minha bandeira, que é a educação. Então eu trabalho no ativismo pela educação há muito tempo. Já trabalhei em empresa, como pesquisador, em secretaria de educação, com engajamento de jovens. E experiências tão diferentes foram me levando a entender como que a política era essencial para a gente transformar a educação. E eu quero trazer 2 exemplos que são bem opostos do que eu vivi. Eu ouvi de um prefeito de Minas que você não poderia dar ibope para a gestão anterior. Ou seja, em educação se muda pelo menos o nome do programa, para você não dizer que o partido que veio antes fez um bom trabalho. E ao mesmo tempo eu tive em Sobral, no Ceará, que tem a melhor educação pública do Brasil,
a experiência de ver que com vontade política, com gestão, com pequenas atitudes, a gente consegue sim fazer uma educação de qualidade no Brasil. Então, quando você vê que a política é o caminho, ou você joga a toalha e vai embora, ou você muda a política. Então, acho que a gente escolheu sair dos empregos, voltar para o Brasil, fazer o caminho meio oposto e tentar mudar a política. E acho que vale para quem está acompanhando a gente também a reflexão, que para mim é sempre muito profunda, de que não adianta só a gente dar certo. Se o Brasil não der certo também, vai tudo por água abaixo. E eu tive oportunidades na educação, eu saí da periferia de São Paulo, eu pude ser e sonhar o que eu quisesse de fato. Mas todos os meus amigos que eu perdi para as drogas, para o crime, para o álcool, não tiveram essa mesma oportunidade. Então a gente tem que fazer o Brasil dar certo. Eu acho que essa é uma coisa que une todo mundo aqui. Sim. Que legal. Bom, eu sou Zé Gustavo, queria agradecer muito a nossa conversa aqui, ao convite, Dudu, as colegas. Eu estou feliz da gente estar em maioria de candidatas mulheres aqui. Diferente, isso já diz muito. Então, muito obrigado. Eu, quando comecei a atuar, foi um despertar dentro da minha graduação. Sou o primeiro da minha família a formar na universidade e fiz administração pública na Unesp de Araraquara. E quando eu estava fazendo administração pública, eu entendi que o Estado impacta a vida das pessoas e a maior parte das pessoas não entendem esse impacto na vida delas. E ao longo do tempo eu entendi que a política impacta o Estado, que impacta a vida das pessoas. Quando a política vai bem, o Estado vai bem e o impacto é positivo na vida das pessoas. Quando a política vai mal, o Estado vai mal e impacta negativamente a vida das pessoas. E aí eu decidi por começar a atuar na política, com todos os preconceitos que tem, isso lá em 2011. Logo depois da campanha da Marina de 2010. E eu comecei a perceber e descobrir um pouco sobre a política. Eu venho de um lugar onde política, futebol e religião não se discutem. Então, assim, há muito preconceito com a política. O político é aquele que você não sabe o que quer, é aquele que só está pensando nas vantagens dele. Meu avô falava assim, Gustavo, você não pode ser político, porque político não é de alguém de família, ou tem dinheiro. Nossa família não tem isso, né? E político é vagabundo. É meio um pouco do estereótipo, das coisas negativas do político. Mas eu comecei a perceber que não, que a política era a forma mais eficiente de transformar positivamente a vida das pessoas. Então eu travessei esses preconceitos que a minha própria família colocava e comecei a atuar. Me filiei ao PV no começo, depois saí na fundação da Rede Sustentabilidade. E eu tenho um outro caminho, porque quando a gente fundou a Rede Sustentabilidade, eu coordenei o processo de registro do partido, tive a primeira experiência minha como candidato a deputado federal em 2014, que mudou completamente a minha vida e mostrou que realmente eu queria trabalhar para transformar o país através da política. Então eu tive 14.474 votos naquele momento em 351 cidades do estado. Que para mim foi muito impactante, porque como assim eu, que não tinha sido candidato a nada, não venho de família de político, não tinha dinheiro e conseguimos chegar a tanto. Depois a gente registrou a rede, eu fui porta-voz nacional da rede ao lado da Marina e assinei como presidente nacional de partido, sendo presidente nacional de partido mais jovem da história do Brasil. E por 2 anos eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Congresso Nacional e entender um pouco mais da política institucional. Isso também mudou muito a minha vida, com muitas dificuldades pessoais, que eu queria muito explorar depois. Mas então, o que está por trás então você já está fazendo um monte de coisa dentro do sistema já, não só antes, já se candidatou a segunda vez. É a segunda. Mas a pergunta aqui é o que te fez escolher vocês ocupar esse espaço? Porque eu percebi que só a política era o lugar de transformação da vida das pessoas. Uhum. E por isso eu quis atuar. Oi, Mônica. Tudo Mônica. Bem-vinda, Mônica. Bem-vinda. Então aumentou ainda mais a representação feminina aqui. Mas... Cumprindo a cota. Estou cumprindo a cota aqui, dos 30% de gênero. Mas o que me motivou é realmente essa capacidade de transformação que o Estado tem. Uhum. E eu achar que eu posso contribuir. E tem uma coisa a mais, assim, que a nossa geração não foi preparada para estar na política. Uhum. A gente teve que se preparar. Quem está aqui é dessa geração, a gente teve que se formar nisso. E eu tive essa coisa forte de achar que poderia ajudar a transformar e fazer um impacto positivo na vida das pessoas. E ter a política mesmo como serviço, né? Uma política como a discussão do bem coletivo, como você me ensinou, Dudu.
Mônica, bem-vinda. A gente está fazendo uma conversa, como disse no começo aqui, que ela não é, ela é uma conversa, é o contrário de um debate, é um diálogo mesmo para a gente trazer o lado humano de quem está buscando entrar no jogo da política para transformá-lo por dentro, né? E a gente está fazendo uma primeira colheita aqui de por que cada uma escolheu entrar nesse jogo. Você quer falar agora ou quer chegar um pouco mais? Falar agora. Então vamos lá. Por que você resolveu entrar no jogo? Primeiro falar que fazer um debate com essas pessoas ia ser difícil, porque são todos muito queridos, né? A gente um torce pelo outro, Tabata, Zegu, Flávia. E outra coisa dizer, Zegu, que eu não sou da mesma geração que vocês, né? Na minha geração, a gente era treinado a não falar de política, tinha que esconder, falava dissimuladamente, era até arriscado. Então, já é assim, a geração de vocês, que bom que já a velha aqui. Fico feliz de poder a gente estar todos juntos na mesma luta, mas eu já tenho assim, uma outra relação com a política, onde em casa a gente não falava disso e não podia. E de onde vem a tua escolha? Aí, então, a minha escolha, eu nunca pensei em ser política, não é que foi uma escolha minha, a política me escolheu, porque eu sempre quis mudar o mundo. Meu pai e minha mãe trabalham com gestão pública há muito tempo, meu pai foi de muitos governos, é o Luiz Paulo Rosenberg, que participou de vários governos no Brasil, e a minha mãe trabalhava no Banco Mundial, durante muitos anos ela foi do Banco Mundial, e eu vi o que é uma pessoa com vontade de mudar, e com inteligência e capacidade, fazendo projetos que realmente criam causam impacto e melhoram a vida das pessoas. Mas a gente não mexia com política, e eu fiz direito, queria só melhorar o mundo, ajudar, combater a injustiça como advogada. Mas aí, em 2015, por causa da corrupção muito forte que estava matando o Brasil, meus clientes eram, em geral, empresas estrangeiras que queriam investir no Brasil e não podiam funcionar. O ambiente empresarial é hostil. Para quem está acostumado com regras do jogo que funcionam, chegar no Brasil são regras que não funcionam mais. E aí eu comecei a ver isso, meus clientes dizendo, não é possível esse país. Eu falei, sabe que não é mesmo possível? E aí a gente montou, eu sou cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção, cujo objetivo era mudar a cultura de corrupção do Brasil. Estava na época das grandes manifestações e a gente dizia, não tem números, tudo é estimado, não existe nenhuma análise científica do fenômeno da corrupção no Brasil e a gente precisa começar a estudar a corrupção para poder educar o povo a mudar a forma de se relacionar com isso. E aí fizemos um trabalho muito legal dentro do Instituto e eu percebi que não era suficiente. Dentro da ONG, apesar do trabalho ser sensacional e poderoso, se você não entra na política, o impacto é sempre o impacto na vida das pessoas é limitado. E aí eu conheci o Partido Novo e aí eu falei, por este caminho faz sentido para mim, porque eu acho que no velho a gente não cria o novo. E entrei no partido, fui aprovada no processo seletivo junto com a Flávia, e aí estamos aí nessa jornada que está sendo assim, um grande processo de autoconhecimento e de autotransformação, muito importante, porque todas as pessoas aqui vão passar por essa transformação para poder chegar em Brasília e daí transformar o sistema, né? É isso aí. Então, a gente tem aqui, não falta entusiasmo em querer transformar o sistema, né? Eu acho que também complementando porque aqui eu não sou só um entrevistador também, já fui muito ativista, estou mudando de papel agora, estou em papel de educador político, estou mudando uma nova fase da vida, porque eu também já entrei no sistema, já vi como é possível fazer muitas coisas por dentro, trabalhei com mais de 10 ministérios, muitas políticas públicas e cheguei à conclusão de que ajudei a fundar um partido também, que foi a Rede, e cheguei à conclusão, né, estou agora mudando essa etapa de atuar em partido, porque eu percebi que a gente precisa construir pessoas, né, e redes, a gente precisa se capacitar para fazer a política de outra forma, né? E eu queria entender um pouco, antes, e só para complementar também, porque todos falam do seu partido, mas a Tabata não falou do seu, né? A Tabata se filiou ao PDT, né, mas ela também faz parte do Acredito, você também não contou, Posso explicar rapidinho? Então vamos lá voltar um pouco na minha fala. Eu sou parte de um movimento de renovação política, que é o Acredito, que é um movimento suprapartidário que está hoje em 15 estados, e está fazendo algumas coisas bem difíceis. Uma delas é construir uma agenda de combate à desigualdade que vá além da esquerda e da direita. Em um Brasil tão polarizado, isso é possível e necessário, mas dá um trabalhão, porque a democracia dá trabalho e a gente tem milhares de membros. A gente atua muito fortemente no engajamento das pessoas em suas comunidades. Então, como que as pessoas voltam a acreditar na política e veem a política do dia a dia, não aquela partidária de eleições, como uma forma de transformar a sua realidade. E aí tem exemplos de bloco de carnaval, protesto, revitalização de praça. No programa passado, ela contou do Acredito. E a terceira parte do movimento é a da renovação.
Então nós somos 24 candidatos no Brasil que estão entrando pela primeira vez para tentar fazer diferente esse ano. E eu estou filiada ao PDT aqui em São Paulo e vem muito da experiência que eu tive em Sobral, de realmente ver que se a gente prioriza a educação, se a gente tem um bom plano, tem gestão, a gente consegue mudar as coisas. Então, um pouco disso. Então, a gente já pode ver que a gente tem espectros ideológicos diferentes, a gente tem alguns que estão criando novos partidos, outros que estão renovando partidos já antigos, né? Todos vocês vindo de movimentos das bordas, né? Eu acredito, Renova, Agora, enfim, todos vocês estão participando de algum desses. Então a gente está falando aqui de pessoas que estão vindo de movimentos da sociedade e hackeando, né? Para falar na linguagem, ocupando brechas dentro da estrutura, criando partidos novos ou já existentes. E como que é, né, do ponto de vista humano, entrar nessa máquina? Eu mesmo já desisti de querer, estou agora aqui fazendo esse papel, estou fazendo educação política, eu desisti de pessoalmente estar atuando na máquina, na estrutura partidária e tal. Por que vale a pena entrar nessa briga e comprar essa briga? E especialmente, como é que é lidar com o preconceito que existe com a política? Você acha que é possível romper esse preconceito? Quem pode falar? Posso começar? Pode. Falando um pouco da minha experiência, começar primeiro sobre o porquê que é possível e depois sobre esses preconceitos. Muitas pessoas me questionam, poxa, mas ninguém nunca tentou fazer diferente na política? E eu sempre respondo que algumas pessoas já tentaram, mas elas geralmente estavam sozinhas, ou eram muito poucas. E dos fatores que mais me motiva a entrar na política e tomar esse caminho que é o mais longo, que é o mais difícil, que é o mais trabalhoso, é ter certeza que eu não estou sozinha. E tem uma frase do Victor Hugo que me move muito na vida, que é aquela de nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E quando eu olho ao meu redor e vejo 24 pessoas no Movimento Acredito, 133 no Renova, e outros jovens de espírito, coração, tudo, no Brasil inteiro, que estão olhando para a política pela primeira vez, eu acho que o tempo dessa ideia chegou, eu acho que dessa vez a gente não vai estar sozinho, então eu vejo a possibilidade real de mudança. Foco total ano que vem, estar na comissão de educação, porque é ali que eu quero transformar, mas também em atuar como bancada com essa galera toda. Porque a gente tem as bancadas do mal, né? Tá faltando a bancada do bem. Então eu acho que agora é diferente, não é mais fácil, mas é diferente, a gente vai conseguir sim fazer alguma coisa. E para aquelas pessoas que nem com isso se convencem, eu sempre digo, tá bom, então o que a gente faz? 200 milhões de brasileiros vão para Miami e a gente deixa o Brasil? Não, né? Então, por mais que seja muito difícil, o caminho é da política e a gente tem que tentar. E se a gente não for tentar e acreditar, ninguém mais vai. Então é um pouco disso. Legal. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre o desafio de você estar fazendo algo totalmente novo para você, porque para mim acho que esse é um dos maiores desafios. Eu já tinha trabalhado na área pública, eu já tinha trabalhado em ONGs, eu já tinha trabalhado em empresas privadas, mas eu nunca tinha sido candidata, né? Então acho que você construir uma campanha, construir uma candidatura do zero e principalmente não tendo muito a quem copiar, quais referenciais você vai ter nessa nova geração de políticos, nós aqui, a gente olha para o outro e procura aprender e tirar ideias e trocar figurinhas, mas quando a gente olha para as campanhas passadas é mais difícil ter essas referências, né? E eu particularmente acho que esse desafio é como se fosse uma startup na política, um pequeno empreendimento que você tem que construir do zero, uma ideia, quem são as pessoas que vão fazer parte do seu time, de onde você vai tirar dinheiro, como você vai usar esse dinheiro, como você se comunica, se relaciona com quem vem conhecer você ou quer conversar com você como candidata. Então, eu acho que esse desafio, para mim, assim, está sendo um dos maiores aprendizados desse processo de ser candidata, né? Agora, com relação aos preconceitos, eu particularmente, estando, né, no Partido Novo, quando a gente se apresenta e apresenta a proposta do nosso partido, que é um partido que eu faço parte desde 2012, os preconceitos normalmente eles caem, porque o preconceito ele tá em relação ao que já vimos, né, e não ao que podemos propor daqui para frente. Então, como a gente vem, eu como candidata, não tô sozinha, como a Tabata falou, nós somos um grupo, mas eu me apresento como uma instituição também. Eu, Flávia Goulart, eu Partido Novo, nós Partido Novo.
E quando você traz esse diferencial e apresenta o que está por trás, por que é diferente dos outros, isso normalmente acaba derrubando assim, os preconceitos. Então, tem uma aceitação muito grande, mas tem um desafio que eu acho que você citou na sua fala anterior, que é o da conscientização política. Isso sim é um desafio, né? Que as pessoas muitas vezes nem sabem para quem a gente vai votar esse ano, não sabem que a gente vai escolher 2 senadores, não sabem o que faz um deputado federal. Muitas pessoas às vezes pedem para mim assim, não, mas quais são as leis que você vai fazer para resgatar os animais? Eu falo, gente, então, resgate de animais, o cuidado com animais nas ruas é da prefeitura, não é da esfera federal, né? E aí a gente procura trazer sempre esse componente de educação política também nas nossas falas e nas nossas campanhas. Posso pegar o gancho da fala? Claro, claro. Porque como eu também sou novo, isso que ela falou de equipe, nós duas dividimos o mesmo comitê. E agora tem um coworking lá dentro, então todos os deputados estaduais que vêm lá e todo mundo, então realmente, não é que nós assim um espírito de equipe, é uma equipe, todo mundo está somando. E isso, o fato de ser um partido e não um movimento, porque os movimentos são todos muito fortes e muito importantes, mas quando a gente estiver na Câmara, nós estamos vinculadas a um partido que, aliás, é o dono do mandato. E a gente ter um partido que não só incentiva, mas exige essa nova forma de fazer política, os valores, etc., para a gente nos dar muita força. A gente sabe que a gente realmente vai ter esse respaldo atrás e essa equipe. O nosso gabinete em Brasília, que nós duas vamos estar eleitas, vai ser compartilhado, porque a gente tem a obrigação de cortar assessores. A gente vai ter que somar forças. Então, esse espírito mesmo de equipe é uma delícia. Eu estou achando maravilhoso fazer política, eu estou achando maravilhoso fazer campanha, conhecer pessoas novas. Assim, é um processo delicioso. Estou adorando. E realmente, essa história do preconceito, a hora que você fala, mas é o novo, todo mundo quer o novo. Então, assim, putz, que legal, é isso que a gente estava procurando. Eu estou achando muito bom. Eu tô adorando. Eu vou por um outro lado. Eu acho que nós estamos sofrendo no Brasil um efeito de uma despolitização muito grande. As pessoas perderam a capacidade de compreender a sua relação entre a sociedade e da sociedade em você, né? Essa troca. E esse afastamento, essa despolitização, com um grau de agressão tão grande que boa parte desses políticos fizeram com a sociedade, né? Então, assim, um trabalhador trabalha 9, 10 horas por dia, paga suas contas com dificuldade, um dia liga a televisão, vê no Jornal Nacional 52 milhões de reais em malas. Isso é uma agressão muito grande às pessoas. E aí falar para elas que é a política que vai ajudar a melhorar a qualidade delas, às vezes você é rechaçado na hora. Também é bastante difícil de você começar o diálogo, principalmente com aqueles que não te conhecem, né? Então, iniciar e ser colocado no lugar de preconceito, porque nós somos colocados no mesmo balaio de todos os políticos. A partir do momento que a gente consegue dar uma entrada e falar um pouco mais da nossa história, da nossa trajetória e o que dá pra fazer, eu acho que tem um acolhimento. Que aí a pessoa baixa a guarda, sabe? Mas é difícil, assim. Eu digo, apesar de ter 28, eu tô desde os 21 trabalhando na política institucional e sentindo um pouco na pele as dificuldades, assim. Acho que um dos grandes desafios, Dudu, é permanecer, sabe? É difícil você permanecer. E eu tô vendo, diferente de 2014, um despertar para a política. E de gente em vários partidos, de gente em vários lugares falando assim, não, isso é com a gente, esse problema é nosso, sabe? Porque por um bom tempo, as pessoas começaram a olhar para aquilo e falar assim, não, mas isso não é um problema meu. Hoje é muito interessante ver meu pai, por exemplo, que é uma pessoa que não tinha tanta ligação com a política, saber mais quais são os nomes dos ministros do STF do que da escalação da seleção brasileira, sabe? Tipo, as pessoas estão despertando sobre isso e entendendo a importância. Então, tá, pra mim também muito motivante estar na rua, falando com as pessoas, porque a gente consegue resgatar a esperança. Eu acho que essa é uma responsabilidade histórica que a gente tem. Agora, é muito difícil quando você é rejeitado, assim, por conta da política, sabe? Ontem mesmo eu estava em São Carlos na rua e uma senhora falou assim, não, vocês são tudo bandido. Mas não, minha senhora, nós estamos aqui falando de uma outra coisa. Não, é tudo bandido, não voto mais. E mal sabe que essa coisa do voto branco, voto nulo, esse afastamento com a política, mais ajuda aqueles que se mantêm no poder. Por quê? Porque eles têm suas bases, eles compram os votos, eles levam as pessoas para ir votar. Nós não. Nós estamos aqui buscando conquistar pessoas para acreditar no Brasil novo, sabe? Isso foi um ponto que a gente conversou no programa anterior e no anterior. Acho que em todos os programas eu tenho falado isso, né? Que de todos os ONGs, movimentos,
projetos, que eu já há 20 anos que eu tenho atuado com políticas públicas como facilitador muitas vezes, né? Mas sempre chega nessa mesma conclusão que o que impede algo de acontecer, uma transformação de acontecer, é que o fato é que as pessoas se alienam daquela causa, da cidade ou da política, ou, enfim, do bem comum, do espaço público. Né? Tanto que a gente está aqui no programa Quebrando os Muros com a Política. A gente precisa quebrar esses muros. Acho que todos nós, né, temos essa clareza, né? O fato de vocês estarem todos, cada um, 4 pessoas que estão em 3 partidos diferentes e em X mais 4, 5, 6 movimentos diferentes representados já aqui nesse conjunto, né? Há 4 anos atrás isso seria impossível, esse cenário acontecer, certo? De pessoas que estão em partidos diferentes, tendo tantos encontros, tanto diálogo antes das eleições, pós, tem uma perspectiva de médio e longo prazo de cooperação. Nem tinha esses movimentos assim. Existia, né? Então, assim, uma profusão. Tinha RAPS, que já RAPS, tinha esse né? trabalho, né? Mas era muito iniciado. Muito inicial. Isso é RAPS. Nós somos todos RAPS. Então, tá vendo? A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, né? Que foi a primeira a fazer essa articulação superpartidária, depois do Nova Política, que não conseguiu lograr, mas é a RAPS, né? Então, assim, como que é na prática essa possibilidade de haver essa cooperação entre quem antes competia? Posso começar essa? Eu só queria fazer um comentário que eu gostei muito do que o Zé Gustavo trouxe. Porque eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão. E eu tô fazendo campanha na periferia, porque eu sou da periferia da Zona Sul de São Paulo. E as pessoas têm uma raiva muito grande da política. E eu vivi isso. A cada 2 anos vão lá e te pagam pra pintar um muro. Ou pintam numa violência tremenda sem nem te pedir. E quem tá na periferia, pelos próximos 2 anos, vai receber mais nada da política. Então, se não garantir o seu naquele momento, vai ficar 2 anos sem ter nada. Então, quando eu chego pra falar pras pessoas, se é sobre política, eu não quero nem ouvir. Poxa, mas eu vou ganhar o quê? E aí tem uma frase que pra mim, tipo, eu sou da região. E a pessoa já fica meio... Mas a gente também pode entrar pra política, você é tão jovem, mulher. E aí, conforme você vai conversando, aquela raiva que a pessoa tava vai se transformando em esperança, que é outra palavra que você usou. E você vê o olho brilhar de tipo, caraca, você é da periferia, você é daqui, você não é radical, porque ao contrário do que a gente pensa, o pessoal não tá nem aí pra esquerda ou direita. É verdade. Eles querem uma boa educação, um bom emprego, que a vida funcione. E olha, eu estou trabalhando por isso há muito tempo. Você recusou um bom emprego, você voltou dos Estados Unidos, então você não tá aqui pra ganhar dinheiro. Então eu acho que o nosso trabalho, sendo bem pé no chão, é difícil porque tem um preconceito muito grande. E se você vai para a periferia, tem sim uma rejeição, só que você tem um poder de devolver um pouco de credibilidade, de esperança, de fé na política. E isso faz a vida valer tão a pena, mas tão a pena. Então, eu super recomendo essa experiência. É bom demais. É uma vida cheia de emoções, cheia de rasteiras, mas é muito gostoso, muito mesmo. Posso falar o que eu respondo antes que você comece a responder? Não, fica tranquilo, vamos embora. O que eu respondo pra isso, quando eles falam, mas vocês vão pagar, quem tá pagando a liderança, e o que eu falo é, quem paga pelo seu voto não te deve mais nada. E a gente não vai pagar pelo seu voto, porque a gente vai te dever durante os 4 anos do nosso mandato satisfação, resposta, participação, transparência. Então é importantíssimo vocês não pagarem pelo nosso voto, porque assim vocês são donos do nosso mandato. Se você já pagou, o que eu te devo? Então, a gente até pode continuar um pouco mais nesse assunto de como quebrar preconceitos antes de falar da cooperação, se vocês quiserem, porque, de fato, assim, acho que esse é um grande desafio, né? E até já mostra o que é a cooperação, porque se cada um de nós conseguir partilhar um pouquinho de como quebra preconceitos, se a gente construir um conhecimento sobre romper o muro, a gente já está cooperando, né? Não, e despertar para a política, eu acho que é das grandes coisas que nós temos que fazer como movimentos independentes dos partidos, porque o que aconteceu é que as pessoas estão cada vez mais afastadas, né? E elas olham pela televisão só as coisas ruins que a política tem. Então, quando a gente chega, a pessoa fala, não, eu não quero mais nada disso. A conversa tradicional da pessoa é, eu não quero mais nada do que está aí. Então tá bom, então a gente está vindo aqui para falar que está fazendo diferença. Só que a hora que a gente chega, a primeira identificação é, você é igual aquilo lá. Aí você vai, como a Tabata falou, contando
olha, eu sou daqui do território, olha, eu tive oportunidades e decidi estar aqui porque eu acho que política é serviço, não é privilégio. Eu estou aqui porque eu acredito que a gente pode transformar as coisas. Não vou sumir só voltar daqui 4 anos. Eu vou estar durante os 4 anos aqui trabalhando contigo. Você vai poder cobrar. Acho que tem uma das coisas que eu acho que nós temos que trabalhar muito, que é pela reforma política e ter um voto distrital misto, porque realmente aproxima as pessoas. É muito triste ver lugares onde o político passou, foi eleito e some. Não fez uma reunião. Porque falando da minha região, só o cabo eleitoral passa. Nenhum político dá as caras. Não, mas como é que não faz uma reunião, Tabata, assim, com um grupo que apoiou, uma vez a cada 2 meses, por exemplo, pelo menos, sabe? Conversando com as Nem pessoas. Nem que seja por cabo. Posso dar um pouco de uma ideia? Que eu venho contando pro pessoal, eles acham muito legal. Sempre que eu vou numa reunião, na comunidade, em outras periferias, eu sempre falo, olha, eu tô pedindo pra vocês não só o apoio e a divulgação agora, mas cobrança e apoio nos próximos 4 anos. E vou logo dizer como. A minha ideia é pegar aqueles finais de semana que a gente tem, não sei o que eles fazem na prática, mas para atuar no seu território e em diferentes regiões, com formação política, eu vou até convidar o Edu para me ajudar, e quem participar daquela formação poder participar de uma discussão sobre as coisas que a gente vai votar na semana que entra. Uma forma de levar um gabinete itinerante. E aí eu sempre brinco, olha, eu me comprometo a fazer isso. Agora eu quero ver vocês indo na reunião, participar da aula de formação política e me ajudar a tomar decisão. Não pode só me apoiar agora não, tem que ser nos 4 anos, que isso aqui é um pouco diferente. Sabe que uma ideia que a gente trouxe em 2014 e estamos trabalhando agora em 2018 também, que é a ideia dos codeputados e codeputadas, que é uma forma de distritalizar o mandato, que é ter pessoas espalhadas em todos os territórios e que façam a mobilização cotidiana em reuniões e trabalho. Não que o deputado não vá até esses lugares, mas ele tem que ir, vai, mas que cotidianamente possa estar nutrindo aquela comunidade, aquele território, das informações que acontecem no Congresso Nacional e ajudando a tomar decisão, sabe? Eu acho que essa é uma forma assim, hoje um deputado federal no estado de São Paulo representa 650 mil pessoas. É impossível a gente dizer que vai representar todas essas pessoas. Se a gente não tiver, lógico, as tecnologias de informação ajudam, mas a gente precisa ter ferramental, tecnologias sociais para fazer isso. Então nós criamos você criou a gente criou os codeputados e codeputadas como uma forma de distribuir o poder, sabe? Fazer um trabalho mais colaborativo. Mas eu acho que sabe? tem algo a mais que está na intenção dos codeputados, que eu participei da concepção, na sua experiência, no que vocês falaram do mandato compartilhado e também quando a gente sabe do que acontece com a Aura Carolina e a Cabinetona. A Janaína Lima, você conhece? Ela tem os embaixadores da mudança, que funciona capilarizando. Eu acho que tem algo a mais além do modelo, né, que tem a ver com a atitude das pessoas. Né? Sim. A gente pode criar vários modelos, eles são ótimos, mas eles por si só, se as pessoas não tiverem uma atitude de se responsabilizar, não adianta, porque... E aí, entra no tema que alguém falou da esperança, que vocês dois falaram bastante da esperança, né? Uma preocupação enorme que eu tenho, e até por isso que eu estou saindo da estrutura partidária e atuando com a educação política, é que eu entendo que não dá mais para a gente depositar a esperança nos nossos representantes. Depositar a responsabilidade para lá. A gente tem que se reeducar, não é nem educar, é reeducar para se autorresponsabilizar. Claro. Né? Então, tudo que vocês estão falando são quase, eu vejo quase como pilotos de como que a gente se autorresponsabiliza pelo nosso próprio poder. Né? E aí, aquela pessoa que está no gabinete, que está no mandato, ele pode até ter uma responsabilidade vertical dentro da máquina do Estado, mas é horizontal comigo, porque eu tenho a minha responsabilidade e você tem a sua, né? E a gente tem um espaço de diálogo e tal. Como que a gente consegue construir essa postura, essa cultura política, como eu costumo chamar? Como é que a gente transforma, aproveita as nossas campanhas e a construção de partidos para formar valores na sociedade? Eu confesso que eu acho muito difícil transformar esses valores e eu fico muito feliz que vocês estão conseguindo, mas assim, eu queria que a gente olhasse realmente para a dificuldade, porque nesse momento que a gente está em campanha e a gente se entusiasma com às vezes uma pequena coisa que a gente conquista, já está valendo a pena, super legal. Mas eu queria que a gente tivesse mesmo um pouco do pé no chão, assim. Como é que a gente consegue aproveitar o espaço que a gente está, eleito ou não, para que as pessoas possam realmente assumir o seu protagonismo e até ter esperança em você, mas ela ter também esperança nela. Sim. Como é que a gente vira essa chave? E no país dela, né? Flávia, você não falou na outra rodada. Pra mim, eu acho que você tem que fazer isso a partir do trabalho do exemplo. Então, por exemplo, na minha campanha,
eu montei um programa de voluntariado, uma rede de voluntários que estão engajados na campanha. E o que eu vejo, assim, um voluntário ele fica mais motivado e mais acreditando que é possível fazer e que é possível mudar, porque é um trabalho de formiguinha, não tem solução mágica, quando ele começa a ver o resultado do trabalho dele. Quando ele fala para a primeira pessoa sobre o novo, sobre a Flávia, e ele encontra uma reação positiva, ou quando ele encontra um interlocutor difícil e ele está preparado para dobrar aquele interlocutor difícil e conquistar aquela pessoa. Então eu acho que nada melhor do que a prática. E eu acho que quando cada pessoa consegue ver que ela é sim um agente de mudança, que ela pode sim fazer a diferença de uma pessoa que ia votar nulo e agora vai escolher um candidato, de uma pessoa que tem mais de 70 anos, não ia votar e aí decidiu ir votar porque quer fazer o seu exercício da cidadania. Ou mesmo não só em questões políticas, né? Em questões da nossa cidadania de forma mais ampla. Quando a pessoa consegue fazer uma pequena mudança, ela já, é que nem aconteceu com o caso do Obama, quando as crianças foram convencer seus avós. As primeiras que foram se entusiasmaram e aí fizeram uma campanha em cima disso. Exato. E foram milhares, né? E aí de repente gerou uma mudança em cadeia que o Estado mudou de volta. Então assim, você está dizendo que assim, a pessoa poder fazer algo que materializa na prática já é algo, já é uma mudança. E eu acho que isso é o que traz mais gente, né? E quando eu vou para uma reunião da minha campanha e os voluntários falam sobre a experiência deles, eu não preciso falar sobre a minha experiência de estar panfletando na rua, de estar pedindo voto. Eles falam sobre a experiência deles e isso motiva outras pessoas que talvez estavam desconectadas, como o Zé falou, a quererem se conectar. Poxa vida, fulano de tal nunca fez nada na política, agora ele tá lá e tá super engajado e tá dando super certo e tá encontrando um monte de gente legal. Será que eu não deveria dar esse passo também, né? E buscar esse exercício? Pra mim isso tem sido bem interessante, assim, de ver transformar e acontecer na prática. E é isso mesmo ou tem algo mais? Assim, tem uma coisa, eu sinto uma mudança, Dudu, eu ia falar daquela outra vez, eu vou aproveitar agora. Aproveita. Porque muita gente em 2014, eu tava na reflexão sobre sair candidato, poxa, 24 anos, nunca tinha, né, enfim, muita gente batia nas costas e falava, Zé, você tem que ser candidato, porque não sei o que lá. E eu falo, puxa, eu não sei, e o Dudu faz parte desse processo, como o Rangel e outras pessoas tão importantes pra mim. E aí eu, tá bom, decidi ser candidato. Aí voltei para aquelas pessoas, então, sou candidato e tava falando, mas agora você é candidato, eu não posso mais estar muito do seu lado, porque, né, você já viu, eu não posso tomar lado, a isonomia. Só que acontece esse ano, mas eu vou dizer que está acontecendo muito menos que em 2014. As pessoas estão querendo dar cara, Dudu. Acho que as pessoas que têm a percepção da importância da política mudaram seu comportamento, Dudu. Esse é um elemento muito forte de mudança de cultura, sabe? Eu tô sentindo que tem um grupo muito grande, assim, nossas candidaturas são reflexo disso, sabe? A Tabata tomou essa decisão, vocês tomaram essa decisão de serem candidatos, de se expor, e tantos outros que estão se colocando, às vezes não como candidato, mas ali dando suporte, estando do lado. O Renova, eu acho que é uma puta decisão do empresarial, de se expor, né? O Edu passou por várias, poucas e boas, esse processo. Tem tomadas de decisões experimentais na política, que é tudo experimento de inovação. Mas as pessoas se puseram à disposição de arriscar mais. Então, assim, ainda acho que é preliminar na nossa sociedade, mas é representativa essa mudança de cultura. De tipo, precisamos estar na política. Agora eu acho que é nosso papel como candidato, que está falando para muita gente, irradiar isso, sabe? Entendi. Contagiar isso. Porque eu sinto, sinceramente, que há uma mudança na nossa sociedade. O sistema político se fecha, se trava, se blinda. Mas há uma margem, como você sempre fala, que está se mobilizando. Há uma comunidade de pensamento que, independente de esquerda, direita, de qual é o modelo de mercado, o modelo de Estado que acredita, que fala, não, nós precisamos sim fazer parte das tomadas de decisão. E isso está contagiando a sociedade. Eu acho que nós podemos e devemos, com responsabilidade histórica, sabe, ajudar a disseminar isso cada vez mais. E quando chegar lá, vai lá, pode falar. E quando chegar lá, uma coisa que eles perguntam muito é, tá muito bom, muito lindo, vocês estão falando em renovação, mas quando vocês chegarem lá e estiverem no poder, isso vai se manter? E é uma responsabilidade nossa também mostrar que não é só a campanha que vai ser diferente, que nós estamos juntos aqui e vamos estar juntos em Brasília. Sem dúvida. Eu quero caminhar para duas perguntas, a gente tem mais 15 minutos, mas duas perguntas que eu quero trazer, já está passando aqui. Vamos sair tomar uma cerveja? Traz aí uma cerveja para nós, André. Mas tem uma pergunta, hoje eu estou pegando pouca
pergunta aqui do pessoal, porque de fato quase não precisava estar aqui, porque vocês já vão trazendo um monte de coisa, mas eu queria uma última em relação a essa dificuldade de preconceito e depois duas que eu quero que vai nessa linha de como é que a gente contagia esse outro caminho. Mas o Diego Bonini perguntou em relação ao preconceito, como quebra a polarização esquerda-direita e suas ideologias. Não precisa todo mundo responder essa não, eu queria ouvir um ou dois de vocês. Como é que a gente lida? Porque de fato esse preconceito esquerda-direita, progressista, conservador e tal, eu sei que todos vocês estão engajados em quebrar essa ideologia. Ela é muito incrustada na narrativa, inclusive nos meios de comunicação. Quando você vai falar que se não é nem direita nem esquerda, você parece... Há 10 anos atrás, quando eu falava isso, eu era um patinho isolado, ridículo, era absurdo. Hoje em dia tem mais gente falando isso, né? Em cima do muro. Mas ainda assim tem, exatamente, né? Acima, no caso a gente fez o acima do muro em Brasília, quando aquele muro lá no impeachment, a gente colocou um casal se beijando. Se beijando com a camisa amarela e a outra vermelha, né? Então, para falar que tem o acima do muro e que esse lugar é válido, né? Mas como é que a gente Mas em cima do muro é um problema, né? Você tá em cima do muro... Acima. Não, então, mas... Mas e aí? Eu queria começar dessa parte porque eu volto a trazer um ponto muito importante. A gente tem que tomar cuidado com as bolhas. E esse é um propósito que eu trouxe para minha caminhada, para minha campanha. Muitas discussões que a gente tem, elas ficam nas bolhas de Pinheiros, do Centro, do Itaim, dos Jardins, e nem chega onde as coisas realmente pegam, onde o problema realmente é tangível. Então, eu lembro de estar numa conversa super animada e calorosa do Acredito na minha casa, falando sobre esquerda e direita. E falando como era difícil, que as pessoas não acreditavam. E o namorado da minha mãe me perguntou, mas Tabata, o que é esquerda e direita? Então se perguntem mais isso, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. E mesmo as coisas que a gente trouxe, que eu acho super válidas, elas não chegaram na periferia ainda. Então é super legal ver que as pessoas estão se engajando mais, ver que elas estão se preocupando, mas isso ainda fica nos grandes centros. E eu vejo isso caminhando. Então, pra gente realmente mudar, na minha opinião, a gente tem que levar formação política. E formação política nas escolas. Porque uma coisa é engajar uma pessoa que está passando na Faria Lima. A outra é ir para alguém que é analfabeto funcional, que está ralando para pagar as contas, que nunca teve nada de bom do nosso país. E falar, se engaje com a política agora, que é diferente. E hoje, eu estava lá na Iervante, que é uma avenida grande do meu bairro, e o pessoal me perguntou se eles poderiam votar em mim, mesmo morando em Diadema, que é a cidade mais próxima da gente. E eu falei, sabe, por um lado, não, você pode, a gente é do estado inteiro, é para federal. Mas por outro eu pensei, como a falta de conhecimento, ela prende as pessoas. Porque você não sabe o que faz aquele cargo, você não sabe se você pode votar, você tem medo de se posicionar para não com receio de que achem que você é ignorante. Então, sim, é muito bonito o que está acontecendo, mas meu papel é sempre de furar a bolha e falar, olha, beleza, agora vamos para onde importa. E a gente vai ter a transformação real com a formação política nas escolas. Eu vou conectar essa sua fala com a última pergunta que eu vou fazer. Mas eu queria avançar para outra. Eu não sei se alguém queira falar algo ainda sobre esse direito e esquerda. Não, só sobre direito sinto representada. Só sobre direito e esquerda, esse é um ferramental que as pessoas usam, principalmente pelo fato da nossa sociedade estar muito despolitizada, e a despolitização para mim é transversal. Tem gente da periferia que eu conheço que é muito mais politizada que gente que fez doutorado, por exemplo, sabe? Não está atrelada à escolaridade. Mas é a forma mais simples de contar para as pessoas. As pessoas não têm ferramental para debater política. Então elas usam o da Atena, que é a violência, e o time de futebol. Então escolhe alguém e torce. E aí esquerda e direita é muito fácil de rotular. Isso, aí a pessoa quer debater política, mas não sabe como, então ela escolhe uma coisa. Infelizmente, sabe? E eu sinto assim, o vermelho e azul, sempre isso foi utilizado de alguma maneira. Eu acredito mesmo que as pessoas elas estão utilizando rótulos para poder debater política. E eu concordo com a Tabata. Se a gente não trabalhar a formação política e a campanha, é uma forma muito boa, quando eu digo de contagiar, era furar as bolhas mesmo, e ajudar a dar ferramental para as pessoas debaterem política. Sabe? Na cabeça de uma pessoa que não tem nenhuma visão de viver em sociedade e está com insegurança, dizer que arma é segurança, às vezes cola, entendeu? E não é necessariamente isso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar, e eu acho que essa é a nossa responsabilidade mesmo, também, como candidatos nesse momento. Que tem a ver com o que eu falei da esperança, né? Como é que você traz a esperança em algo que é real e não meros jogos de figuras de linguagem,
ficções que se criam para que as pessoas acreditem. E eu acho que assim, as ideologias, eu vejo a gente vivendo uma crise das ideologias, né? Mas elas ainda estão aí muito presentes, algumas ideologias, mas é muito fácil você criar um grupo de ideias super fácil de comunicar e manipular as pessoas para acreditar naquilo. Claro. Eu acho que direita e esquerda é uma verdade relativa. Né? E quando você absolutiza ela se torna uma ideologia que é uma falsa realidade. Né? E isso vai conectar com a última pergunta, mas eu quero fazer uma outra antes. Porque a gente, como o novo é muito novo, às vezes as pessoas não sabem bem, muito perguntam, vocês são de direita ou são de esquerda? E em geral a resposta é, o que é pra você direita e esquerda? Boa. E aí quebra, porque você está falando, cada um tem a sua visão. O que mostra o que a gente está falando do empoderamento, porque você, em vez de você ter uma resposta, você faz a pergunta para a pessoa refletir e ela se empodera. Né? Mesmo ela não ter uma resposta, ela se empodera. E muitas vezes você faz. Não, e você faz essa pergunta, a pessoa não sabe. Não sabe. Aí trava. Aí eu falo assim, então me fala do que você quer falar. Eu quero falar sobre educação. Eu quero falar sobre programas sociais. Eu quero falar sobre o futuro do país. Aí eu falo, então tá bom, vamos falar sobre isso. E esquece muito bom esse rótulo. Muito bom esse Você vai ver que desarma na hora e funciona. Esse aqui é um exemplo do que da pergunta que a gente fez e que não precisa falar, só mostrar, né? A cooperação. Porque existem trincheiras, brechas no muro. Se a gente quer quebrar o muro, tem várias brechas. E a gente tem no Novo é uma brecha, na Rede é uma brecha, no PDT é uma brecha, qualquer partido pode ter uma brecha. Existe um fazer de renovação, de autêntico serviço à vida, que é transversal a qualquer estrutura. Né? E se a gente olha para esse fazer ele está ganhando força na nossa sociedade e é um fazer que é uma inteligência coletiva. A gente pode ver isso agora. Né? Cada um de vocês está em um lugar diferente, mas se a gente parasse para todo mundo ficar trocando experiência por uns 2 dias, pegasse todo esse povo e ficasse trocando experiência, acho que as campanhas todas decolariam muito mais forte. Porque vocês todos estão criando conhecimento. Né? Então acho que é disso que eu estou querendo trazer a penúltima pergunta. Imaginem, agora a gente tem esses movimentos todos de renovação. Há 4 anos atrás a gente tinha quase nada e foi eleito o pior congresso da história, muitos dizem, né? Daqui a 4 anos e daqui a 8 anos, o que vocês imaginam acontecendo? Qual que é o cenário possível que a gente tem para construir no país se esses movimentos crescerem e se as pessoas que estão na sociedade contribuírem com esse movimento? Onde a gente pode chegar? Vamos fazer uma rodada rápida. Honestamente, acho que o céu é o limite, assim, a transformação que a gente tem que fazer no Brasil, ela é gigantesca, ela vai dar trabalho, como a Tabata falou, democracia dá um baita trabalho, e eu acho que a responsabilidade que a gente tem eleitos no Congresso para essa próxima legislatura é dar o exemplo, é trabalhar super sério e entregar resultado, e fazer isso engajando a sociedade, porque cada pessoa que participar do meu mandato, do da Tabata, do Zé Gu, da Mônica, são porta-vozes que vão dar exemplo para outras pessoas de por que tem valor você participar da política, por que tem valor você conhecer seu deputado, você cobrar ele do trabalho e como que você traz isso para sua realidade, reaproximando as pessoas, né? Eu acho que, para mim, se a gente fizer isso bem feito durante os próximos 4 anos, a gente vai conseguir atrair mais gente para querer estar na política e essa mudança vai acontecer de forma exponencial, assim. Eu acredito que eu sei que tem várias barreiras, que quem tá lá dentro tá tentando se blindar e não quer que pessoas como a gente entrem e mudem, mas eu falo isso porque eu vejo os exemplos dos vereadores que o Novo elegeu. São pessoas que estão todos sozinhos, né? A Janaína Lima é uma vereadora em 55 vereadores e ela já furou o mecanismo que tinha ali, ela já começou a romper. E não é que é contra os colegas, pelo contrário, é junto com os colegas. É você fazer isso de forma coletiva e você fazer isso em prol da população. E o resultado, quando ele vem, ele é imbatível e indiscutível também, né? Temos pouco tempo. Onde a gente pode chegar, Obrigado. Eu quero dar exemplo concreto. Rapidinho, é visual. Dá pra ver minhas mãos? É assim, a gente tá indo neste rumo aqui, tá? Vou parar em você. Tá. Se eu fizer um pequeno movimento assim, ó, é pequeno aqui, mas me leva pra Tabata. Então, a gente precisa fazer uma pequena guinada para ter uma diferença de resultado muito grande no final. Toda grande mudança no início era um pequeno desvio. Isso, Exato. Falando um pouco de visão dos próximos 4 anos, 8 anos, a gente vai eleger uns 10 ou 15. Como eu falo, uma bancadinha.
mas é uma galera que vai chegar mais cedo, que vai sair mais tarde, vai trabalhar de maneira séria, conectada com a sociedade. Vai inspirar, tem um povo lá do meio que tem como a gente converter pro bem ainda, tem uns que a gente deixa pra lá, né? A gente vai começar a converter aliados para isso. Nas próximas eleições, a gente inspira mais uma galera do bem a se candidatar e aquele furinho no papel vira um rasgão e todo mundo passa. Então, um pouco da visão que eu tenho. O Ulisses Guimarães tinha uma frase que era assim: se você acha que essa legislatura tá ruim, espera a próxima. Eu não sei se era uma constatação ou uma praga que o Dr. Ulisses rogou, mas brincadeiras à parte, a renovação do Congresso Nacional existe e é mais ou menos de 50% a 60% em cada eleição. O problema é que as práticas são as mesmas. Então, ainda que se renove os nomes, as práticas são as mesmas. Eu acredito que a gente vai ter uma renovação menor esse ano, mas a qualidade e as práticas de quem vai assumir vai ser diferente. Acho que vai ser uma bancada pequena, mas o exemplo dessa bancada tem uma responsabilidade muito grande de quem for eleito, porque vai puxar a transformação. Um pouco que se faça lá de diferente na prática, na postura, contagia e modifica muito o ambiente. Eu acredito que se a gente puder e conseguir ter uma bancada que realmente tem uma prática diferente, cotidiana, no Congresso Nacional nos próximos 4 anos, a eleição de 2020 vai ser diferente. A eleição de 2022 vai ser ainda mais diferente, sabe? Eu acredito muito nisso. A gente tem que acabar com o fundo eleitoral, que é reeleitoral, né? A gente vai chamar fundo reeleitoral, porque ele só vai dar reeleições. Muito bom. Isso aí dialoga muito com um mantra que eu costumo dizer, que não é a organização que faz a mudança, é o fazer que organiza a mudança. Então, se a gente vai fazendo o novo, a renovação, enfim, a rede, no sentido não do partido, mas claro, do que é realmente a conexão, né? Se a gente fizer o que a gente acredita, é esse fazer que vai organizando uma outra maneira de ser e uma renovação do poder na prática. E o fazer tá na prática, né? Na forma. Isso. E aí vamos para a última pergunta, né? Que é o seguinte, vocês estão vivendo esse fazer que eu também tenho certeza que nenhum de vocês acha que vocês estão prontos, acabados, né? A gente está todo mundo aprendendo, né? A fazer esse novo é um novo que de repente é um fazer que daqui a 5, 10 anos evoluiu muito, né? Ainda bem, a gente está aprendendo juntos, né? Ainda bom que a gente pode aprender uns com os outros, como nunca aconteceu muito na nossa história, né? E nesse caminho de aprendizagem, eu queria convidar vocês a partilharem na última rodada e depois cada um passa o seu contato, onde que podem conhecer mais essa campanha. Mas eu queria ouvir, do ponto de vista humano mesmo, essa experiência, né? De estar no lugar de candidato, ou de candidata, ou de estar numa liderança de um partido e tal. O que isso agrega para você? O que você ganha com isso? Não é o bem que você faz para os outros, mas por que é bom para você? Porque uma pessoa que está, de repente, nem pensando um dia, talvez, entrar na política, por que vai ser bom para ela? A gente sabe que a gente pode servir pela política, mas o que eu cresço como ser humano, né? A gente, nesse lugar de candidato, transita por realidades tão diferentes, né? A gente passa por várias bolhas, classes sociais, ideologias e tal. Qual é o benefício? Por que é bom pra gente estar nesse lugar? Posso começar? Porque eu terminei as outras, aí eu começo essa. Tá no lugar de candidato é representar, né? Representar acessa um campo muito incrível. Às vezes eu tô falando e falo coisas que eu nunca pensei, mas é porque eu acho que acessa um campo de conexão com as pessoas que eu acho muito incrível, sabe? E pela história que eu tenho trilhado, eu meio que sinto um chamado para fazer isso. E o que eu recebo em troca é a gratidão, sabe? Eu tenho uma gratidão muito grande de poder estar fazendo isso. Muitas pessoas às vezes queriam estar fazendo o que eu estou fazendo e não conseguem. E tem muitas pessoas que não estão nem sensibilizadas a isso. Mas quando eu consigo falar com a pessoa, quando eu consigo resgatar a esperança na vida delas, isso me dá um conforto pessoal, assim, sabe? Me deixa num lugar de felicidade mesmo, assim, sabe? De poder estar contribuindo com o nosso país de modo positivo, fazendo a tarefa. Então, essa é algo pessoal que eu ganho com isso, acessar esse campo que eu acho incrível e ter essa felicidade de poder converter as pessoas nesse sentido positivo. Obrigado. Mais? Falando um pouco o que é essa loucura que é a campanha, eu sempre digo que é uma vida cheia de emoções, nos dois lados. Então, você tem que ser muito resiliente e tem que ser aquele João bobo de posto, sabe? Derruba, levanta, derruba, levanta. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca aprendi tanto, tão rápido na minha vida. Eu sou formada em Ciência Política e Astrofísica por Harvard. Eu fui trainee da Ambev.
Eu já trabalhei com 2 movimentos sociais, já fui radialista e não tem nada que me ensinou tanto. E me ensinou tanto do buraco do Brasil, você vê muito o que é a velha política, você vê muito por que a gente tem tanta coisa que não dá certo, mas você vê muito o potencial do Brasil, o potencial das pessoas, a força que a gente carrega. Então, se alguém está buscando uma experiência intensa, um estágio, uma coisa que vai te desenvolver assim, ó, exponencialmente, tá super recomendável. Você aprende muito. Eu me sinto uma esponja. Sabe quando você pega uma esponja que ela tá seca? Você vai enchendo de água, ela vai enchendo, enchendo. Cada história que a gente vai vivendo, eu me sinto gigante. Eu falo, nossa, cada dia é uma nova história, uma nova experiência de alguém. Ontem eu fui numa palestra do neto do Mahatma Gandhi, e aí ele foi assinar o livro, eu falei pra ele, eu sou candidata. Ele falou, a gente precisa de mulheres na política, venha tomar café comigo amanhã. Do nada, porque eu falei que era candidata. E aí eu fui lá tomar café com ele, eu fiquei ali assim, e aí eu saí cheia daquela luz. Eu falei, meu Deus, é incrível. Por isso que eu tô te falando, é uma jornada que é sensacional de expansão cósmica da nossa alma. Define bem. Não, eu acho que tiveram várias falas aqui sobre essa experiência que eu compartilho. E o que eu vejo assim é de realmente você testar os seus limites, né? O quanto você pode aprender, o quanto você pode realizar. Eu, sei lá, trabalhava numa multinacional, achava que eu trabalhava muito. Hoje eu tenho outra dimensão, outra dimensão do que é trabalhar muito e de como você, por estar mexendo com a esperança, por estar mexendo com o sonho, com um ideal que tá dentro de cada brasileiro, você consegue tirar energia não sei da onde. Parece que você realmente uma potência máxima, assim, você na sua versão mais poderosa de trabalho, de realização e de mover realmente as pessoas. Eu acho que é uma baita experiência de liderança, um super aprendizado de como você liderar, inspirar as pessoas. E pra mim isso, eu acho que talvez você tá lá num emprego meio pacato, você gosta mais ou menos, e eu acho que assim, se você é jovem, quer ter uma experiência de crescer rápido, aprender a liderar. E aprender sobre o Brasil. Venha ser candidato. Eu super recomendo, eu espero que eu possa Ou ajudar. trabalhar em uma candidatura. Fica a dica. E eu realmente espero que nós, né, todos possamos ajudar outros candidatos que virão no futuro em como fazer isso ainda melhor, ainda mais rápido, com mais eficiência. Eu tô muito feliz de ter feito essa escolha e de ter tantas pessoas maravilhosas com a gente. Muito bom ouvir vocês, isso me estimula também, porque me faz ver como faz sentido a gente realmente não só fazer a política como um ato político, mas como um ato pedagógico, né? Um ato de aprendizagem, para a gente não só construir um outro estado, uma outra cidade, um outro país, mas construir uma nova humanidade, um outro modo de a gente ser humano, né? Uns com os outros, nos quais a gente... Eu entendo que a política ela é um espaço onde a gente pode se relacionar com todas as dimensões da vida, porque é na política que todas elas se encontram, né? E se a gente soubesse autêntico, né, em relação a todas as dimensões da vida, a gente consegue se expandir como ser humano muito além, né? A grande armadilha é a gente criar uma falsa persona de quem a gente não é, para poder pasteurizar todas as relações, né? Mas o nosso ser verdadeiro fica escondido lá atrás e fazendo um monte de besteira, porque ele fica nas sombras, né? Então, se a gente pode trazer à luz quem a gente realmente é e se relacionar com a vida, se a política for entendida como um caminho de autoconhecimento, a gente pode crescer para dentro e para fora juntos, né? E aí a gente aprende uns com os outros a se reinventar como ser político e reinventar o nosso país, né? Então, esse é um pouco o caminho que eu estou trilhando. A intenção desse espaço é justamente essa, mostrar que na política a gente pode ser gente por inteiro e pode, quem quiser chegar, se aproximar dessas campanhas ou de outras, venham, é uma experiência muito válida, você vai crescer, você vai fazer muito bem para o seu país, vai fazer muito bem para o nosso país, nossa cidade. E aí, para a gente terminar, eu quero agradecer muito a Tabata, a Flávia, ao Zé Gustavo, a Mônica, e vou pedir para cada um rapidinho passar o contato da sua campanha para quem quiser chegar, poder conhecer um pouquinho mais. Então, nas redes sociais, Tabata Amaral SP, para conferir as propostas, se engajar, as ideias, tabatamaral.com.br. E vale reforçar, mais do que se engajar com nossas candidaturas, se engajar com as eleições desse ano. Tá faltando e faz uma diferença muito grande. Legal. Bom, eu tô nas redes sociais como Flávia Goulart Novo, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o meu site é flavianovo.com.br. Lá você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e também conferir as nossas propostas. Valeu!
Bom, no Facebook você me acha como Zé Gustavo, no Instagram como Zé Gu, e meu WhatsApp é o DDD 16 98157 1676 e a gente pode trocar um pouco mais diretamente. É muito bacana, se você assistiu tudo isso, se engajar também na política. O meu Facebook é Mônica Rosenberg SP, o Instagram é monica.rosenberg.sp e o meu WhatsApp é 971113077, que é o meu número de urna. E comigo você pode me encontrar no vazionopoder.com, onde encontra o meu livro Vazio no Poder, eduardoromboy.com, e a gente vai dialogando sobre novas práticas na política, na sociedade. E aqui a gente continua nesse programa, tem mais uma edição com educadores políticos, uma data a ser combinada ainda, depende da agenda aí do pessoal. E muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos que estão aí. Obrigada, Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.